Às vezes Deus não permitiu que você conseguisse coisas na sua vida, não porque você é incapaz ou porque você não consegue isso, mas sim porque você precisa se reconstruir. Olá, minhas garotas. Meu nome é Sara e esse é meu perfil. E sejam muito bem-vindas. Como vocês estão? Acho que vai ser minha primeira vez falando ele tão especificamente. Você precisa se resignificar, dar valor e sentido às coisas da vida, sabe? Recentemente eu tive uma perda de uma pessoa que eu amava muito. A perda da minha mãe. E desde quando eu tive meu primeiro término, eu busquei por conhecimento, eu busquei por evolução. Eu queria entender por que, que eu sofria daquela forma, porque as coisas são daquele jeito, porque eu tinha crenças e traumas, como eu podia modificar isso. Porque eu nunca acreditei simplesmente no fato de que as coisas são assim e sempre vão ser. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que a situação, o ambiente onde eu convivia, as pessoas com quem eu falava, as coisas que eu consumia, tudo isso me definia, entende? Mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha uma base muito estruturada para poder me aprofundar nesse pensamento, para poder confirmar que realmente há muita coisa que impacta na vida de uma pessoa. Meu primeiro relacionamento quando eu tive 17 anos, mais ou menos. E quando eu terminei, eu tive muitas questões. Eu demorei cerca de 3 anos para poder me relacionar novamente com alguém. Durante esse processo, eu consumi o máximo possível de conteúdos, eu lia livros sobre autoconhecimento, eu conversava com pessoas que passavam por essa situação e como elas encararam isso de uma forma positiva, de uma forma boa, sabe? De uma forma que ela conseguiu se desenvolver por esse caminho. Eu vi muitos conteúdos, eu segui muitas pessoas, eu li muitos livros e muitas coisas foram fazendo sentido, sabe? O fato das crenças, os fatos das decisões que a gente toma na nossa vida são baseadas na nossa pessoa, são baseadas na construção de vida que cada um tem. E isso influencia muito. Se você vive numa família disfuncional, claramente você vai ter uma visão de alguém que viveu numa família que teve amor. É a mesma coisa aquela frase que falam que uma pessoa que teve que sobreviver toda a sua vida não tem o mesmo pensamento de alguém que sempre teve tudo. Que sempre teve amor, sempre teve presença, sempre teve alimentos, sempre teve segurança, sabe? Não é a mesma coisa. São visões muito diferentes, são traumas, são crenças, são criações. São momentos marcantes que eternizaram na mente dessas pessoas, sabe? Então é muitas as diferenças, é muita as decisões, é muitas escolhas que a gente faz baseado em exemplos de pessoas que também já viveram e querem ensinar, passar esse conhecimento, sabe? Isso de uma forma não é ruim. A gente tá na fase da infância, raramente a gente tem uma maturidade o suficiente para ser autossuficiente na nossa criação. Não existe isso. A gente precisa dos nossos pais, a gente precisa do nosso apoio familiar, a gente precisa de uma comunidade para desenvolver as etapas de crescimento do humano. Dependendo da forma de como seus pais te criam, muitas vezes eles passam medos e limitações que eles tiveram na vida deles para você. E muitas vezes eles passam sonhos extremamente absurdos que nem eles mesmos conquistaram. E essa carga passa para você também. São diversas versões que você tem durante uma criação. E o impacto de uma pessoa que cria é muito importante. Ele é a base de tudo e é o que define tudo. Por mais que a gente fale que somos autossuficientes, que buscamos nossa independência, que isso e aquilo, somos baseados totalmente na nossa vivência, na nossa criação, nos nossos exemplos. E eu vi o quanto isso me impactava, eu vi o quanto isso mexia muito comigo, entendeu? E quando você começa a ficar adulto, você percebe que muitas coisas na sua vida, ninguém vai te ajudar. Muitas coisas mesmo, sabe? Ninguém vai te ajudar. Os seus sonhos, os seus medos, os seus traumas, aquelas coisas mais profundas, ninguém vai te ajudar. Seja conquistas de sonhos, sabe?
que só você queria que isso acontecesse. E tudo vai depender de você. Na fase adulta é exatamente igual. Não só em relação às crenças ou aos nossos traumas, é a nossa vida também. A gente vai percebendo que muita coisa só depende da gente. Se eu não fizer comida, eu não vou comer. Ou se eu não me exercitar, eu não vou ter uma saúde boa. Se eu não tomar água, eu não vou ter uma saúde boa. São coisas que, tipo assim, se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. Essas coisas vão batendo muito mais forte e a decisão sempre é a sua. Você escolhe se fica, se sai, se permanece, se ponte. Óbvio que tem uma limitação em relação a muitas coisas, porque também não tem como a gente fazer tudo que a gente quer. Mas na base do possível a gente tem o direito de ir e vir. Depois que minha mãe faleceu, eu senti esse impacto muito mais forte. Não é uma coisa que a gente se prepara, por mais que as pessoas falam, nossa, mas você precisa se preparar. A gente não tem preparação no mundo que suporte o impacto de uma perda. Ainda mais se você ama essa pessoa. A gente pode olhar, a gente pode entender, a gente pode ver e entender que a situação não tinha muito o que fazer, que era o melhor. Mas a sensação, os sentimentos, como isso entra e reage dentro do seu cérebro é extremamente diferente. É um impacto muito grande. Pela psicologia, há um impacto tão grande dentro do cérebro como se fosse um choque da perda dos dois relacionamentos que existiam ali. Eu ficar muito neurótica em fazer as minhas coisas, em correr atrás das minhas coisas, em ir atrás dos meus sonhos. E eu tô muito neurótica, pra ser bem sincera pra vocês. Eu ouvi conselhos e eu segui esses conselhos de que se eu colocasse tudo na minha cabeça, eu não iria pensar. Mas isso é uma das piores coisas e não funciona nada. Eu acho que não faça isso mesmo, sabe? Às vezes eu sei porque é pra gente se distrair, pra gente continuar vivendo a vida. Mas quando você não encara o problema da forma que ele é, você só empurra ele para baixo do tapete, entende? E no começo parece que aquilo só tá embaixo do tapete e vai ficar ali. Mas depois esse tapete começa a ficar muito grande. As coisas que você jogou lá dentro já não estão mais tampando o tapete. E automaticamente o tapete já não serve mais pra nada, porque as coisas já caíram tudo no chão de volta. E dá pra perceber o tanto de sujeira, o tanto de problema, o tanto de questões que sobrou. Então, o fato de colocar tudo e fingir que nada aconteceu não vai resolver. Vai piorar mais ainda, porque vai te dar uma falsa sensação de que você tá evoluindo, de que você tá se desenvolvendo. Mas na real você só tá mentindo e fingindo pra você. Entende? Eu vou ser bem sincera que eu ainda tô vivendo isso e eu não tenho ideia. Ideia. É uma coisa que é muito impactante. E ainda mais quando, tipo, se trata de uma mãe. Em outras perdas eu não sei qual é a sensação disso, mas uma perda que envolve a mãe, você tende a colocar, principalmente se você é filho, você tende a colocar que as expectativas que você prometeu para ela, as expectativas que você prometeu para si mesma em cumprir, para provar para ela que tinha um ótimo filho, que tinha dado certo o cuidado da criação, que ia honrar ela, já não fazem mais sentido. Porque não tem mais para quem provar seu valor. Não tem mais para quem dizer que, olha, tá dando certo, olha, eu tô evoluindo, olha, eu tô crescendo. Então, nossa, é muito difícil isso. Muito difícil. Entende? E eu comecei a perceber que por mais que eu queira muitas coisas na minha vida, por mais que eu esteja me esforçando muito, por mais que eu esteja sem parar, sabe? Por mais que às vezes é muito cansativo, por mais que eu esteja só fazendo, só fazendo, só fazendo, eu não vou evoluir. Eu posso até pegar uma experiência, eu posso até pegar um conhecimento, eu posso até pegar um diferencial, sabe? Mas isso só tá me esgotando e não vai evoluir, porque na nossa vida tudo existe um momento. Tudo, tudo, tudo. Existe um momento da gente conseguir desenvolver, existe um momento da gente conseguir se ressignificar, existe um momento da gente parar, existe um momento de tudo na nossa vida.
É como se fosse uma fase de uma borboleta. A borboleta, ela literalmente é uma larvinha. Depois da larva, ela faz o casulo dela. E depois do casulo, ela vira uma borboleta. Entendeu? Mas são diversas fases disso, sabe? Até a larva crescer, depois a larva fazer o casulo e depois do casulo ir pra borboleta. E enquanto ela não terminar o casulo, ela não vai ser borboleta. Porque ela chegou muito pequena, ela chegou muito. Não tá na fase, não amadureceu, não tá no ponto certo para poder seguir em frente, sabe? Então ela vai ter que preparar, ela vai ter que esperar, ela vai ter que continuar naquele momento de fazer o casulo. Enquanto ela não terminar, ela não vai ser uma borboleta. A mesma coisa funciona pra gente. Enquanto a gente não terminar de resolver o que precisa resolver, de passar pelo que precisa passar, a gente não vai entender. Eu falo isso por experiência própria. Eu precisei ficar 3 anos sozinha, olhando pra mim, fazendo as coisas que eu gosto, me autoconhecendo, enxergando o que são minhas crenças, como quebrar esses ciclos de gerações de mulheres que foram machucadas por decisões erradas em relacionamentos, sabe? Então, muita coisa envolveu durante esse processo. E durante esse processo, eu não pensava em amor. Eu não pensava em me envolver. Eu não pensava em ter uma relação com alguém. Eu não pensava nada disso. Porque eu não estava preparada para isso. Eu literalmente ia tapar um problema, que foi o término, com outra pessoa na minha vida. Que não ia fazer diferente. Eu não tinha mentalidade, eu não tinha força, eu não tinha certeza e conhecimento para escolher uma pessoa, sabe? Enquanto eu não passasse pelo silêncio, enquanto eu não passasse pela dor, enquanto eu não passasse pela solitude de entender que a minha presença basta, de que eu sou suficiente onde eu tô, eu não ia ficar com ninguém. Eu não ia me relacionar com ninguém. Ninguém tem culpa de nada do que acontece na sua vida. Ninguém tem culpa de nada das coisas que aconteceram, sabe? Às vezes por perdas de família, às vezes por traumas, por brigas, por rancor que você tem dentro do seu coração. As pessoas não têm culpa. Todo mundo tem problemas na vida. Todo mundo passa por uma dificuldade. A gente precisa entender e classificar as pessoas onde elas exatamente devem estar. Nossos problemas, nossas crenças, nossas maiores dificuldades, nós temos que resolver. Nós somos os maiores responsáveis por isso. Quando você chega na sua fase adulta, o que você mais escuta é: corra atrás dos seus maiores sonhos. Só você pode conseguir. Todo mundo tá tão machucado, todo mundo tá tão ferido, que não tem como eu curar você se eu não sou curada. Não tem como eu amar você se eu não me amo. Não tem como eu ajudar alguém que não quer ser ajudado. Muitas pessoas preferem viver na situação onde elas estão porque é conhecida, porque já faz tempo. Mas quando ela escolhe enfrentar e decide quebrar com esse ciclo, seguir em frente, fazer uma nova versão, exige energia, exige disciplina, exige constância e exige ir contra tudo aquilo que você acredita. É óbvio que esse final é muito mais gratificante do que você continuar presa nos seus traumas. Não existe um tempo, não existe um prazo de validade. Existe você se conhecendo. A mesma coisa essa situação. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Eu não faço ideia do que seguir. Isso me deixou um baque tão grande que eu tô perdida, sabe? Eu sei que é uma fase, mas eu preciso, e você também precisa, entender que quando a gente cai, que quando a gente tá passando por um momento difícil, não tem que olhar para o momento difícil e ignorar ele como se fosse só um detalhe. Porque os momentos difíceis criam histórias, criam renovações, criam novas pessoas e novas versões de você. Você precisa dar valor à vida. Você precisa dar valor ao que realmente importa. Você precisa ter um sentido, você precisa ter um tesão pela vida, você precisa querer ir atrás e conquistar. Mas você não vai estar sempre na sua vida no topo. Você precisa cair para dar valor ao topo. Então,
Entenda que quando é o momento de passar por essa situação, você tem que passar. Você não pode fugir, sabe? Mesmo você querendo esconder com 1 milhão de coisas, isso vai virar uma bola de neve e você não vai ter estrutura para aguentar. Então, encarar e entender o que tá acontecendo, sabe? Um hábito que eu recomendo muito você fazer é você pegar uma agenda, sabe? Ou um diário, um bloco de notas, a forma que você acha melhor. Um caderno também. E anotar tudo. Como foi o seu dia a dia? Como você se sentiu quando alguém fez alguma coisa pra você? Como você reagiu quando alguém falou alguma coisa pra você? Como você reagiu depois que as coisas não saíram do jeito que você imaginava? Entendeu? E como você vai lidar com essa situação? Escreve todos os dias, em todas as situações, sabe? Se você não conseguir todos os dias, mas mantém uma constância, sei lá, 3 vezes na semana, ou de segunda a sexta, ou só sexta, mas escreva. Tenha o hábito de escrever. O cérebro é totalmente difícil de confiar, porque a percepção que eu enxergo é só da minha mente. A realidade é totalmente diferente. Eu acho que vocês já viram naquelas imagens que é literalmente assim, 10% são coisas que acontecem e 90% são coisas que só existem dentro da sua cabeça. O nosso cérebro, ele quer economizar energia e ele quer proteger a gente ao máximo. Evolução, ressignificação, dor, perda, crenças, traumas, tudo isso envolve energia. A forma que ele puder de fazer para economizar energia, ele vai fazer. E se economizar energia significa colocar tudo embaixo do tapete, ele vai fazer, entende? Mas quando você resolve ir contra isso, quando você resolve olhar para o problema, olhar para a situação, entender o que eu preciso aprender aqui, ele precisa trabalhar. E isso é uma das melhores coisas que você pode fazer, porque você entende que você está acima do seu cérebro. O seu cérebro vê a situação e ele aumenta, expande, coloca circunstâncias, coloca coisas que nem existiram naquele momento. Realmente como se a gente estivesse numa mesa de Uno e você tá vendo as suas cartas e os outros jogadores também. E tem uma carta no meio, esperando qual é a próxima jogada, qual é a próxima estratégia que você vai fazer. E é exatamente da mesma forma. Quando você sai da visão do seu cérebro e enxerga com os seus olhos, você tem uma visão para entender o que realmente aconteceu. O cérebro, ele só mantém as cartas no jogo. Você decide o que você vai fazer com essas cartas. Então, processos são feitos para você passar. Muitas coisas que você quer na sua vida, Deus não vai deixar você ter. Simplesmente porque você precisa se reconstruir. Você precisa passar por essa situação e entender o que você precisa entender. São ensinamentos, são lições, são versões de você que precisam renascer nesses momentos. Tenha calma. Tenha muita calma. Eu sei que a todo momento essa correria compulsiva do mundo acaba influenciando nas suas decisões e acaba fazendo com que você tenha se atrasando, como se você tivesse perdendo seu tempo. Mas nunca é uma perda. Passei 3 anos da minha vida assim sozinha. Para outros pode ser muito, e para outros pode ser pouco também. Mas isso não influencia na quantidade de tempo que você acha que uma pessoa tem que passar para superar ou para sofrer. Isso não é determinado por você, é determinado pela pessoa e pela circunstância que essa pessoa passou, entende? Então eu precisei passar por esse momento. Eu não tenho vergonha desse momento, pelo contrário, eu vivi o melhor momento que eu precisava. Foi literalmente o momento que eu precisava entender que eu sou muito mais do que a minha aparência. Que eu sou muito mais do que só o gênero mulher. Eu sou muito mais do que só as pessoas que me classificam como o nome da minha profissão, ou a filha, ou amiga, ou namorada, o que fosse. Eu sou muito mais do que esses rótulos. Eu precisei entender que o amor que eu preciso é o meu. Eu preciso fornecer isso para mim. As rejeições, os traumas, tudo ainda está em desenvolvimento, porque é algo que envolve a estrutura da forma como você foi criado. Não é algo da noite para o dia. São hábitos que foram constantemente repetidos durante anos da sua vida. Isso eu ainda estou até hoje tentando quebrar, ressignificar,
construir e fazer a melhor versão de mim possível. O que eu pude perceber nesse momento é que eu preciso entender ele. Se você estiver passando por situações difíceis na sua vida, entenda o que você precisa aprender. Você só sai daí se você aprender o que você precisa. Escreva essas situações. Escreva. Olha, tal situação aconteceu comigo. E tal situação aconteceu comigo. Como eu reagi? O que eu posso fazer de diferente? Quando você escreve, você precisa ter tempo para criar as próximas palavras. Então, seu cérebro não vai ter tempo para te dar mil e últimas informações. Ele precisa focar na escrita. Ele precisa focar em transparecer o que aconteceu. Veja as situações por um papel e olhe tudo o que está acontecendo. Olhe o que você precisa mudar. Eu sei que a gente quer conquistar muita coisa. Eu sei que eu falo muito nesse canal sobre desenvolvimento, sobre conquista, sobre quebrarmos as nossas crenças e ressignificarmos a nossa história. Mas hoje, no momento, o que precisamos fazer é apenas aprender com essa situação. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal. Aqui, toda semana, a gente posta um vídeo diferente sobre evolução, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento. Então, esteja por dentro disso e faça parte dessa comunidade. O seu crescimento é muito bem-vindo aqui também. Espero que vocês se cuidem e beijão.